E aí, pessoal da Primora, tudo bom? Como é que vocês estão aí durante essa quarentena? Eu espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre potenciação, assunto do 6º ano. Vocês já viram isso em sala de aula, certo? Mas a gente precisa estar voltando esse conteúdo para justamente resgatar alguns termos, alguns conhecimentos, algumas técnicas de cálculo que às vezes a gente deixa passar e na hora das atividades, na hora de uma questão, a gente meio que trava. E nossa intenção é justamente fazer com que vocês levem esse assunto com mais calma. Aparentemente parece ser algo bem absurdo, bem diferente de tudo que a gente já viu. Estamos acostumados com adição, subtração, multiplicação, divisão. E nós temos também agora a potenciação, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nós vamos destrinchar tudo direitinho para vocês ficarem tranquilos com relação a isso. Quando eu falo de potenciação, em resumo, é basicamente a multiplicação de fatores iguais. Como assim, Isabela, a multiplicação de fatores iguais? Vamos pensar. Na nossa apostila, a gente começa falando um pouquinho sobre o conceito de potenciação, como eu disse anteriormente, né? Que basicamente é a multiplicação de fatores iguais. Uma potência, como vocês estão vendo na apostila de vocês, ela vai ser sempre formada por uma base e por um expoente. A base é sempre esse número maior e o expoente é o número que está acima desse número maior. Ele é um pouquinho menor. E a potência nada mais é do que o resultado dessa multiplicação de fatores iguais. Então, mais uma vez, a base é o número que será multiplicado. E o expoente é o número que define quantas vezes a base será multiplicada. Eu não estou dizendo que eu vou multiplicar 3 vezes 2, ok? Eu estou dizendo que eu vou multiplicar esse 3 duas vezes. Então, vai ser 3 vezes 3 igual a 9. Até porque se fosse 3 vezes 2, o resultado seria 6 e não 9. Recapitulando, a potência é o resultado da operação que foi realizada. Aqui a gente tem 3 exemplos bem simples. A gente tem essa base aqui, o 4, e temos esse expoente 4 também. Então, 4 elevado à quarta potência. Na nossa cabeça, é como se nós fôssemos fazer 4 vezes 4, certo? Não, nós não vamos fazer 4 vezes 4, porque 4 vezes 4 é 16. Nós vamos pegar essa base e vamos repeti-la 4 vezes, porque o expoente é 4. Se fosse 3, nós iríamos repetir 3 vezes e fazer a multiplicação. Então, faço 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4, 256. Então, 4 elevado à quarta potência, nada mais é do que 256. A mesma coisa com 3 elevado a 3. Ou então, 3 elevado à terceira potência. Eu não vou multiplicar 3 vezes 3, não é esse o meu objetivo, certo? Até porque 3 vezes 3 é 9, eu vou multiplicar 3 vezes 3 vezes 3. Então, tá vendo? Eu repeti a base 3 vezes, porque o meu expoente é 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui eu tenho 5 elevado a 2, que dá igual a 25, porque eu só repito 5 duas vezes. Então, 5 vezes 5, 25. O meu 5, que é a minha base, e o meu expoente, que é 2. Por isso que eu elevei, ou melhor, eu multipliquei 2 vezes, ok? Se fosse 5 vezes 2, seria 10. Mas aqui nós estamos falando de potenciação. Sobre a leitura de uma potência. Existem as formas corretas de se ler uma potência, ok? E ela vai variar de acordo com a nossa base e com o nosso expoente. Então, eu tenho o número 5 e o número 1. O meu 5 é a base e o meu 1 é o meu expoente. Então, como é que eu leio? Eu leio 5 elevado à potência 1 ou 5 elevado a 1. Ou até mesmo, no caso do 4, por exemplo, 4 elevado à potência 2 ou 4 elevado a 2 ou 4 elevado
ao quadrado. O 8 elevado a 3. 8 elevado à terceira potência, 8 elevado a 3 ou 8 elevado ao cubo. No caso do 2 e do 3, a gente tem essa opção do cubo ser elevado ao quadrado, ou melhor, do 2 ser elevado ao quadrado e do 3 ser elevado ao cubo, ok? 5 elevado ao cubo, 6 elevado ao cubo. E nós temos também o 9 elevado à quarta potência, ou 9 elevado à quarta. Então, essas são algumas formas de se ler a potência, ok? Por último aqui, nós temos 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência, ou 2 elevado à quinta. Então, recapitulando, quando a potência é 2, podemos dizer que o número está elevado ao quadrado. Quando a potência é 3, o número está elevado ao cubo. Quando a potência é 4, o número está elevado à quarta. Assim como na multiplicação, na soma, na subtração e na divisão, a potenciação ela também tem suas regrinhas, certo? Elas são extremamente importantes. Eu vou citar 3, certo? A princípio, nós vamos fazer alguns exercícios e depois a gente retorna ao conteúdo. As 3 primeiras regras. Quando a minha base, aquele número maior, for igual a 0, o resultado vai ser sempre 0, tá? Aí na apostilazinha de vocês, para vocês acompanharem junto comigo. Quando o meu expoente, que é o número que fica lá em cima, aquele que está elevado, for igual a 1, o resultado é sempre o valor da base. Por exemplo, 2 elevado a 1 é igual a 2. 4 elevado a 1 é igual a 4. 1000 elevado a 1 é igual a 1000, certo? Então, vai ser sempre o valor da base. Mas quando o meu expoente é igual a 0, eu já falei da base ser igual a 0, já falei do expoente ser igual a 1 e agora eu estou falando do meu expoente ser igual a 0. Quando o meu expoente é igual a 0, o resultado é sempre 1, independente do meu valor de base. Se o meu valor de base for 20 e o 20 estiver elevado a 0, o resultado vai ser 1. Se o meu valor de base for 200 elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. Então, são regrinhas, certo? Que a gente tem que ter na nossa mente, porque pode cair em expressões numéricas que tenham esse número, que tenham essa potência, então a gente tem que conhecer essas regrinhas, ok? Para não se confundir. Mas é bem simples, como eu disse, é questão da gente ir praticando e fazendo as questões e trabalhando, e ao longo do tempo a gente vai adquirindo esse conhecimento. Em breve já vai ser automático vocês responderem esse tipo de questão com base 0 ou com base 1, ou melhor, ou com expoente 0 ou com expoente 1, ok? Agora a gente vai resolver umas questõezinhas juntos, certo? Nós não vamos responder tudo juntos. Eu vou responder algumas, certo? E as outras vocês vão fazer no caderno de vocês. Se vocês não tiverem como imprimir essa lista de exercícios, né, essa apostila, vocês usam o PDF do jeito que tá no celular, no tablet, no notebook. E no caderno vocês colocam as respostas, ok? Nós vamos começar aqui, ó. Na questão 2, escreva na forma de potência. Eu tenho que o meu 4 é a base, certo? É a base. E a quantidade de vezes que ele se repete são 3. 1, 2, 3. Então, nesse caso, o meu expoente será 3. Então, fica 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado a 3. Aqui, a minha base é sempre o número que se repete, né? Então, vai ser o 5. E a quantidade de vezes que ele se repete vai ser o meu expoente. Então, no caso, 5 aí está repetindo 2 vezes. Então, o meu expoente vai ser o 2. Então, fica 5 elevado ao quadrado, ou 5 elevado à segunda potência. Por último, que eu vou fazer junto com vocês, a gente tem o 9, né, que é o número que se repete, e a quantidade de vezes que ele se repete são 5. Então, o meu expoente vai ser 5. Então, 9 elevado a 5. Tranquilo, né? Vamos aqui para a questão 3. Calcule a potência. Gente, não tem mistério. Minha base é o 3. O meu expoente diz que é 2, então eu vou fazer mais um 3 aqui, já que eu tenho que repetir 2 vezes a minha base, e vou realizar a multiplicação.
3 vezes 3 igual a 9. Agora, no caso aqui desse 6, o 6 é a minha base e o meu expoente é 3. Então, eu vou repetir 3 vezes. Eu não estou multiplicando 6 vezes 3. Eu estou repetindo o 6 3 vezes para realizar a multiplicação. Então, 6 vezes 6 é 36. E 36 vezes 6... Vamos fazer o cálculo aqui. 36. Opa. 36 vezes 6 igual a 216. Então, 6 elevado à terceira potência é 216. Essa questão de calcular a potência também é bem tranquilo, ó. Tem vários para vocês fazerem, para vocês irem se adaptando, certo? A esse novo tipo de conteúdo. A questão 4 também segue o mesmo princípio. A questão 5 também segue o mesmo princípio. É super tranquilo. A questão 6 pede para que a gente represente na forma de potência e depois calcular. Então, eu tenho aqui 9 elevado ao cubo. 9 será a minha base. 9 será a minha base. E o meu expoente, já que está elevado ao cubo, será 3. Certo? Logo em seguida, eu calculo 9 3 vezes. Não é 9 vezes 3. Eu vou repetir essa multiplicação. 9 vezes 9 vezes 9, ó. 9 vezes 9 vezes 9. 729. Então, o resultado é 729. Aqui vocês contam da mesma forma. Aqui também é o mesmo princípio das primeiras questões lá de cima. E a gente encerra essa primeira parte do conteúdo, certo? Nessa videoaula. Nós vamos prosseguir na próxima videoaula com adição e subtração de potências, multiplicação e divisão de potências de mesma base, que são conteúdos também bem tranquilos. Mas, a princípio, eu quero que vocês trabalhem essas questões, certo? Para a gente poder prosseguir e fixar melhor os assuntos posteriores.